Fala pessoal, tudo bem com vocês? A sinceridade de Mano Menezes, a declaração polêmica de um jogador do Corinthians e a sequência que pode selar o destino do time nessa temporada. Vamos falar do Corinthians? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Eu gostei demais da entrevista coletiva pós-jogo do técnico Mano Menezes depois do empate em 3-3 com o Fluminense. Não é porque eu concordei com ele, né? Porque a gente tem isso, né? Quando a gente elogia alguém, na verdade é um autoelogio. A gente está elogiando alguém que a gente concorda. Quando a gente discorda, dificilmente a gente elogia, né? Depois dessa filosofia barata aqui, só pra dizer que eu concordo muito com o que ele disse, mas gostei porque ele foi muito transparente. Já falei com relação a isso, né, sobre as entrevistas coletivas, que dentro das diferenças do trabalho do Mano para o Luxemburgo, tem a parte tática, tem o que a gente está vendo em campo, tem os relatos que a gente recebe, mas as entrevistas elas são um alento, cara, porque o Mano não está fugindo de nenhuma resposta e, pelo contrário, ele está dizendo aquilo que a gente está vendo. Então, quando ele foi questionado, que para muitos o Corinthians recuou no segundo tempo contra o Fluminense. O Corinthians abdicou de jogar muito cedo, até para o Renato Augusto. O Corinthians abusou do chutão. O Mano, com toda a sua tranquilidade, foi lá e disse: mas vocês viram o que o Fluminense fez. Uma substituição que ele sempre faz. Tira um zagueiro, coloca o André ali mais recuado, bota o John Arias, que é o John Arias, um dos principais jogadores do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro hoje, e empurrou o Corinthians para o seu campo. E aí ele precisou trocar o Yuri Alberto, que estava desgastado, para o Felipe, que é um jogador que poderia segurar um pouco mais a bola lá na frente. Não conseguiu. Os nossos extremas, né? E aí ele tira o Pedro, que estava bem no jogo e tudo mais, para botar o Mosquito ficou marcando. Porque do lado do campo tinha o John Arias, caía por ali o Keno e muitas vezes o Marcelo. Não tinha o que fazer. Então o Fagner estava por ali, os volantes começaram a cair por ali, o Rony caiu por ali e o Mosquito, cara. O Mosquito teve que acompanhar a ponta, porque ele entrou para marcar. Ele não pegou uma bola para poder construir, porque a segunda bola também era do Fluminense. Quando você tem um adversário que impõe esse ritmo ao jogo, é muito difícil de você sair dessa armadilha. E o Mano Menezes leu isso. E aí depois a pergunta, né? Claro, a imprensa tá lá para isso. Tá, mas e como fazer para conseguir isso? Bom, primeiro você tem que, né, entender que isso aconteceu, ver qual é o adversário que está do outro lado e tentar sair com a bola no chão, tentar sair construindo. Ele tentou fazer isso com o Renato, que também não conseguiu. E o Renato está visivelmente com dificuldades, né? Então a bola ela não saía no chão, no pé do Corinthians. Né? A bola saía e voltava para a equipe do Fluminense. Mas o Mano relatou, e eu concordo com ele, uma mudança no desempenho, na postura do time e no comportamento que a gente viu nos primeiros 45 minutos, evidentemente, que mostram para a gente que esse Corinthians pode mais, que esse Corinthians pode nos apresentar bons jogos diante desses 45 minutos iniciais em que o Corinthians fez 3 gols no Fluminense fora de casa. Opa, peraí. Aí tem alguma coisa, tem organização, tem competitividade, tem intensidade. Tudo isso foi trabalhado nesses dias que o Mano teve para trabalhar e eles executaram bem. É que no segundo tempo, bom, aí você tem um craque em campo, que é o Marcelo, que botou a bola embaixo do braço e resolveu o jogo. E tem todos esses jogadores de qualidades, o Ganso encontrando um passe maravilhoso para o John Arias entrando no jogo, o Keno sendo espetacular, o Lima fazendo um jogo absurdo. Assim, cara, é difícil encarar o Fluminense no Maracanã. E ainda assim, o Corinthians saiu com um ponto. Então, ele foi questionado também sobre... Você disse que não comemora empate. E aí ele fala assim, bom, mas se a gente analisasse o jogo... Cada jogo é um jogo. Se a gente analisasse antes do jogo e você me perguntasse o empate fora de casa contra o Flu no Maracanã tá bom? Tá bom. Mesmo que a situação de tabela não indique isso. O problema é que você abriu 3-1 de vantagem. Mas aí quando chega no final do jogo a gente pensa, tá, mas poderia ter sido 4-5-3? Aí você, beleza. Vamos fechar pelo 3-3. Mano muito consciente do que precisa fazer, do que está sendo feito e do que ele tem na sequência. Por que eu falo que agora tem uma sequenciazinha, tinhosa, que pode selar o destino do time?
Eu imagino uma recuperação do Corinthians a partir de agora, até pela mudança tática que a gente está vendo, de comportamentos, de posições, de posicionamentos, melhor dizendo, de intensidade de time, de respeito ao jogo que eu estou vendo nesse time do Corinthians. Então eu imagino que com esse desempenho o Corinthians vai conseguir se recuperar. E domingo é o América Mineiro na Neoquímica Arena. Gente, o América Mineiro tem 18 pontos no campeonato. O América Mineiro é o lanterna da competição e o Corinthians vai jogar em casa. Eu sei que é muito comum nesse campeonato os grandes clubes ou o time que tem mais orçamento, mais qualidade, tropeçar em equipes que estão lá na ponta de baixo, até porque todos eles ali estão desesperados. O América faz bons jogos, complicou para o Botafogo, inclusive, que acabou vencendo o jogo depois, mas não dá para negociar com outro resultado. O Corinthians está a 2 pontos da zona. Joga em casa contra o Lanterna. Mas precisa jogar. Não é um jogo que a gente possa... Tá, não, peraí, deixa eu botar já 3 pontos pro Corinthians, não. Ele vai precisar jogar os 90 minutos e ele vai precisar ganhar o jogo. E é muito mais complicado, eu reconheço, quando você tem a necessidade, a obrigação de vencer. Você entra com a corda no pescoço, com a faca na garganta, do tipo, vai. Vai porque não dá pra você vacilar nesse jogo. E é isso mesmo. Até porque eu não acho que seja um concorrente direto, porque o América não está disputando para sair. Ele está muito atrás de quem está tentando sair que pode colocar o Corinthians. Mas ainda assim é um time que ele precisa de pontos para tentar alguma coisa ainda, já que matematicamente ainda não está rebaixado. A gente sabe que ele está virtualmente rebaixado. E o Corinthians precisa fazer o seu resultado. Depois, o Corinthians tem o Cuiabá fora de casa. Esse sim é o inimigo direto. Porque o Cuiabá hoje tem 36 pontos. O Corinthians, 32. Então, eles podem se alternar, inclusive, em posições daqui 2 rodadas, dependendo do que pode acontecer. Esse é um inimigo direto, só que é fora de casa, em que o Corinthians vai precisar pontuar. Se ele não conseguir vencer, ele não pode perder esse jogo, porque aí ele vai ver um inimigo se distanciando cada vez mais e ele na areia movediça, indo a caminho de uma região perigosa. E aí depois ele tem o Santos na Neoquímica Arena. O Santos que esboça uma recuperação, mas que está ali ainda. Está ali arranhando a parede para tentar escapar, para tentar sobreviver. E que perdeu em casa recentemente para o Bragantino. Vai enfrentar o Inter agora no domingo. Que é um confronto direto também. Então o Santos pode estar um pouco mais acima, como pode estar ainda no sufoco. E aí, mesmo sendo na Neoquímica Arena, vai tentar ao máximo e melhorou realmente nas mãos do Marcelo Fernandes e tem o Marcos Leonardo como uma das figuras dessa recuperação santista. É esse time que o Corinthians vai precisar vencer em casa também. Estou falando só dos 3 próximos jogos. Necessidade urgente, absurdo. O Corinthians não tem mais outra competição, não tem mais com o que se preocupar, é só isso agora. E precisa vencer. Mais do que pontuar, precisa vencer. Para poder chegar em meio de tabela, eu não estou nem falando em Libertadores, não estou nem falando em Sul-Americano. O campeonato do Corinthians agora é escapar da degola, escapar de um Z4, que seria trágico nessa reta crucial, nessa reta final de Brasileirão, onde isso vai abalar completamente e aí, time grande, você não consegue sair de onde está. O Corinthians está a 2 pontos da zona e não pode entrar na zona. Porque se entrar na zona, a coisa complica. A coisa complica. Nesse momento, faltando 11 jogos, não pode. Então, esses 3 joguinhos, tá? América Mineiro em casa, assim, não tem outro resultado, gente. É vitória. Cuiabá fora, no mínimo um empate. E depois o Santos em casa também, que precisa vencer. Vocês viram a declaração do Fausto Vera? O Fausto na zona mista, ele que voltou para o time, né? Até pela ausência do Moscardo, disse que o time perdeu muitos meses e que precisam recuperar o tempo perdido e que a parte tática foi muito trabalhada, que eles precisavam melhorar nos últimos dias. Foi um claro recado ao que a gente já tinha trazido aqui de informação de como estavam os bastidores do Corinthians depois da troca no comando técnico. Algo que a diretoria não viu ou demorou a enxergar, que realmente os jogadores estavam com dificuldades. E o seu comandante não trazia expectativas nesse sentido. E todos os jogadores, assim, ou a maioria, né, os jogadores ouvidos, estão relatando uma mudança no comportamento tático do time, exatamente pela postura do treinador. Porque para
observa, monitora, orienta, mostra vídeos, faz trabalhos interessantes e a gente viu que esses trabalhos, nesses dias de pausa do futebol brasileiro, deram resultado em campo já. O Fausto Vera é um desses caras que no ano passado jogou muita bola, esse ano não conseguiu fardar, foi arquivado pelo Luxemburgo inexplicavelmente e o Vera revelou que só pediu para o Mano uma oportunidade, só isso. E pode ser que ele continue no time, inclusive, porque o Maicon está suspenso contra o América e aí o Moscardo, recuperado, pode fazer uma dupla com ele. O Fausto Vera é bom jogador, não era esse jogador que a gente viu esse ano. Que muita gente falou que ele estava passando por problemas extracampo, não sei. O fato é, ele não jogava. E aí, quando ele joga com outro treinador e faz um bom jogo, como foi no Fluminense, um jogo aceitável, até um pouco longe do que a gente viu ano passado, mas pô, o cara tá muito tempo sem jogar e ainda volta e cumpre o riscado, cumpre o seu papel, você pensa, caramba, aqui tem um jogador. E ele é muito jovem, ele tem 22 anos. E o Corinthians pagou caro por ele. Isso é só um exemplo de como, né, o Luxemburgo não conduzia muito bem as coisas nesse aspecto. E o Fausto Vera agora virou uma peça importante no trabalho do Mano Menezes. Tomara que tenha sequência. Vamos aguardar. Corinthians e América Mineiro. O que será que vai acontecer? A gente vai estar aqui depois para comentar o jogo. Comenta você aqui o que vocês acham de tudo isso. Inscreva-se no canal, deixe teu like no vídeo. Eu volto na próxima. Tchau!